E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio trazer aqui um vídeo do projetor Blitzwolf VP15. Eu sei que muita gente aí estava ansiosa para ver esse vídeo, a gente recebeu muito comentário pedindo vídeo desse projetor. Então a gente trouxe ele aqui para fazer um unboxing e nesse vídeo ainda a gente vai ligar ele, passar as primeiras imagens e eu já vou passar algumas impressões do que eu observei nos primeiros minutos de uso desse projetor. Só antes de partir aqui para o unboxing do projetor, eu queria pedir para vocês deixarem o seu like e comentarem aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a gente aqui na divulgação do vídeo. Mas vamos lá, aqui está a caixa do projetor VP15 que vocês pediram bastante. Deixa eu só mostrar mais de perto, ó. Como vocês podem ver, não tem muita informação aqui na parte da frente da caixa, bem padrão dos outros projetores da Blitzwolf. Aqui na parte de trás a gente tem até algumas informações, mas só lembra que é um projetor Full HD, lembrando que esse aqui tem tudo para ser o melhor projetor Full HD, pensando no custo-benefício entre os modelos dessa marca que ainda estão à venda. Então estou bem ansioso para a gente abrir e testar ele aqui e conferir realmente se ele vai trazer toda essa qualidade que ele está prometendo para a gente. Então vamos abrir aqui, ó, e tirar o projetor só para vocês conseguirem ver ele mais de perto. Deixa eu tirar ele aqui. E também tem aqui uma caixinha de acessórios. Nessa caixinha de acessórios a gente tem os cabos, o controle do projetor. Então primeiramente aqui, ó, o cabo de energia. Esse aqui que eu selecionei é um modelo europeu. Normalmente tem mais de um modelo lá para você escolher na hora de fazer a compra. Lembrando que o link também vai estar na descrição da loja onde a gente trouxe esse projetor. Aqui a gente tem o cabo AV, ó, com esses 3 pininhos de 3 cores. Caso você tenha algum dispositivo que ainda utilize esse tipo de conexão, já vem um cabo adaptador aqui para ele. A gente também tem o controle remoto, que segue o padrão dos projetores da Blitzwolf, um controle bem simples aqui para a gente fazer a navegação básica aqui com as setinhas. Também tem algo bem interessante que eu já vou mostrar para vocês, que facilita bastante a navegação aqui direto no projetor também, que eu já vi, já vou mostrar para vocês. Mas o controle remoto, a princípio, bem simples de a gente mexer. Também vem aqui um cabo HDMI, né? Então se você precisar conectar algum dispositivo, ele já vem também o cabo HDMI. Além disso, a gente tem os manuais, manual com bastante ilustração aqui para ajudar a gente na navegação, mas embora eu acho que a gente não vai precisar desse manual. Aqui a gente tem alguns parafusos, como vocês podem ver, deixa eu aproximar para vocês darem uma olhada melhor. Eu acredito que seja para o suporte do projetor, né, caso você queira pendurar ele no teto, então já vem aqui com esses parafusos que devem ser para adaptar aqui no projetor. E a gente também tem um paninho aqui, que eu sempre acho legal quando vem esse paninho, essa flanelinha aqui nos projetores, porque ele é um paninho para a gente estar limpando a lente do projetor quando a gente precisar. Então aqui, ó, já vem o paninho também. Então vamos aqui para o que importa, vamos tirar o projetor aqui para a gente dar uma olhada melhor. O projetor, como vocês podem ver aqui, ele é bem grande, bem pesado também. Não é aquele projetor para a gente estar carregando de um lado para o outro, né? É um projetor mais para a gente deixar em casa fixo. Olha só, ele é bem grande mesmo, como vocês conseguem ver aqui. É bem grande se a gente comparar com a maioria dos projetores. Aproveitando que o projetor já está aqui, vamos falar um pouquinho do design dele. Como vocês podem ver aqui na parte da frente, a gente tem a marca da Blitzwolf e desse lado aqui a gente tem a lente, ó, que vem com essa proteção aqui, caso a gente queira fazer o transporte dele em algum momento. Na parte superior a gente tem os ajustes de foco e keystone, né, o foco para ajustar de acordo com a distância que você deixar da parede, e o keystone é caso você tenha que deixar o projetor um pouquinho mais inclinado, né, por exemplo, um pouquinho inclinado para cima, para fazer as imagens aí na sua casa, a gente consegue dar uma ajustada no formato da imagem aqui com o keystone para deixá-la bem certinha na parede. Algo bem interessante também aqui na parte superior, a gente tem os botões que são sensíveis ao toque. Eu imagino que aqui vai acender uma luzinha também quando a gente ligar o projetor, então é bem fácil de a gente fazer a navegação, embora a gente não tenha botões físicos propriamente ditos, a gente tem aqui botões que são sensíveis ao toque, que vão, acredito, facilitar bastante na navegação do projetor. Acho que já vale comentar que esse aqui não é um projetor que tenha, por exemplo, um sistema Android com acesso a aplicativos como YouTube, Netflix, mas ele tem sim espelhamento de tela. Então se você estiver vendo um vídeo no YouTube do seu celular, você pode mandar ele sem fio aqui para o projetor, que é um recurso interessante. E ele também já tem Bluetooth, caso você queira conectar uma caixinha de som externo. Acho que já é pontos que são legais de a gente comentar. Vamos mostrar um pouquinho aqui da parte de trás do projetor. Aqui a gente tem as principais conexões dele, que são VGA, caso você tenha algum dispositivo que ainda utilize essa conexão. A gente tem os HDMIs, USB, e aqui a gente também tem o P2 e a entrada AV. Então a gente também consegue conectar uma caixinha de som utilizando o cabo, né, além do Bluetooth,
com esse cabo P2, também tem entrada de energia, como vocês viram aqui na parte de trás. Esse aqui basicamente é o design do projetor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é legal comentar com vocês. Ó, aqui na parte de baixo tem esse acessóriozinho, essa coisinha que eu acho que é legal mostrar para vocês. Ó. Se a gente apertar aqui para frente, ele sai esse negocinho aqui de baixo e a gente consegue deixar o projetor mais inclinado para projetar a imagem mais para cima, o que é algo bem interessante. Então, se você não precisar desse recurso, a gente só puxa para cima e coloca para dentro, então é bem prático de a gente utilizar. E como a gente consegue ver aqui, ele não é daqueles tipos de projetores que tem o suporte de tripé aqui no meio, então a gente precisa comprar, caso você queira colocar ele, por exemplo, no suporte de teto, a gente tem que utilizar aqueles modelos que utilizam 4 parafusos, inclusive a própria Blitzwolf tem esse tipo de suporte, caso vocês queiram dar uma olhadinha também. Bom, acredito que aqui do design das conexões a gente já conseguiu dar uma olhada. Vamos agora ligar o projetor para ver as primeiras imagens dele em funcionamento, que eu acho que vai ser mais interessante, e aí eu já comento com vocês também algumas coisas que eu observar sobre a qualidade de imagem, qualidade de som desse projetor. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens do VP15 em funcionamento, para ver um pouquinho da qualidade de imagem, das cores que ele consegue nos entregar. Também já testei ele aqui por mais ou menos 1 hora para poder tirar algumas conclusões e já poder comentar com vocês ainda nesse vídeo. Inclusive eu pretendo comentar ainda nessa unboxing se eu acho que esse é o melhor projetor Full HD da Blitzwolf disponível hoje no mercado. Mas antes de a gente continuar, agradeceria muito se vocês já pudessem deixar o seu like e também um comentário aqui embaixo do que vocês estão achando da qualidade de imagem desse projetor, se vocês têm interesse de comprar o VP15 e também se vocês têm alguma dúvida sobre esse projetor, porque a gente pretende trazer mais vídeos sobre ele em breve, inclusive uma análise mais completa depois de ter testado ele durante alguns dias, também uma comparação lado a lado com outros projetores para ajudar na decisão de compra de vocês. Primeira coisa que eu observei do VP15 que eu acho que é legal comentar com vocês é sobre o foco, que nesse projetor o foco é muito bom pela tela inteira e além disso ele é um projetor que é muito fácil de a gente ajustar o foco, então é outro ponto legal para a gente comentar, porque tem projetores que às vezes a gente tem que ficar rodando lá naquela roletinha tentando ajustar o foco e a gente não consegue chegar num foco bom pela tela toda, ou passa um trabalho, passa bastante tempo tentando fazer esse foco, e já aqui no VP15 eu achei bem fácil de a gente fazer esse ajuste. Sobre a qualidade das cores e a qualidade da imagem no geral, vocês já conseguem dar uma olhada ali no vídeo. De forma geral, eu achei que o projetor consegue sim entregar boas cores e uma imagem bem brilhante, né? Principalmente se a gente comparar com alguns outros projetores. Ó, só vamos fazer um teste, eu vou ligar a luz aqui do estúdio, ó, nessa cena, e a gente consegue ver que dá para continuar assistindo no projetor. Isso que aqui no estúdio a gente tem 4 lâmpadas de 12 watts, então são lâmpadas bem fortes, e mesmo assim o projetor ele consegue sim continuar entregando imagens que a gente consiga enxergar de uma forma pelo menos satisfatória. É claro que o ideal é a gente desligar as luzes e ver esse projetor totalmente no escuro para tirar o máximo proveito da qualidade de imagem. Mas se você tiver, por exemplo, alguma luz invadindo o ambiente, numa janela, numa porta, eu acredito que você ainda vai conseguir assistir as imagens desse projetor. Outro ponto que eu acho que vale a pena comentar é que eu gostei bastante dos botões de navegação do VP15, né, que como eu tinha mostrado para vocês mais lá no começo da unboxing, são botões sensíveis ao toque, e como eu imaginava, eles realmente têm uma retroiluminação numa corzinha azul. Então, por exemplo, se você estiver num ambiente muito escuro, você ainda consegue enxergar os botões para fazer a navegação. Então pense que você está num ambiente totalmente escuro com o projetor, e é sempre bem interessante a gente ter essa iluminação dos botões, porque facilita bastante a gente conseguir fazer os comandos aqui num ambiente escuro. Já um ponto que eu não achei tão interessante assim é que se a gente vier aqui mais perto do projetor, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó, aqui no microfone, mas eu aqui consigo ouvir aquele ruído de ventoinha do sistema de resfriamento do projetor. Ó, vou voltar um pouquinho mais aqui perto de novo. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, se o microfone vai conseguir captar, mas a gente consegue ouvir sim aqui no ambiente que ele faz um certo barulho
para um sistema de resfriamento. Então é um ponto que eu acho que vale a pena comentar. Não acho também que seja algo tão crítico assim, porque se a gente estiver assistindo algum conteúdo como um filme, uma série, e aumentar um pouquinho o volume do filme ou da série, a gente basicamente não vai escutar esse ruído da ventoinha. Mas como ela é sim um pouco mais alta do que alguns outros modelos de projetores, eu acho que já vale esse comentário aqui na unboxing. Falando agora sobre o som do projetor, de forma geral é um bom som, só que se a gente colocar nos volumes mais altos, a gente sente que ele distorce um pouco a qualidade sonora. Então, de forma geral é bom. Ele não é o projetor com som mais alto, mas ele consegue sim ter um som que vai te entregar uma boa experiência. Você consegue ver os seus filmes e séries, criar uma certa imersão, mas quando a gente coloca nos volumes mais altos, ele acaba distorcendo um pouco, então é outro ponto que já vale comentar para vocês. De forma geral, esses são os pontos que eu observei, que eu acredito que mais se destacaram positivamente e negativamente nesse primeiro teste com o projetor VP15. Lembrando para você que está interessado em comprar esse projetor, a gente vai deixar o link na descrição da loja de onde a gente trouxe esse projetor, e se a gente achar algum cupom de desconto para deixar o VP15 ainda mais barato, a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá para a pergunta que eu sei que muitos de vocês podem estar se fazendo. Será que esse é o melhor projetor Full HD disponível no mercado hoje da marca Blitzwolf? Para tentar tirar essa dúvida, eu liguei o projetor VP15 ao lado do VP13, que dentre os modelos que estão disponíveis à venda no momento, é o que a gente considera que era o melhor projetor da Blitzwolf de resolução Full HD. Então a gente ligou rapidinho ele um no lado do outro, e de forma geral eu acredito que sim, na maioria das cenas o VP15 consegue se sair um pouco superior ao VP13. É claro que a gente teria que testar um pouco mais para poder dar essa conclusão realmente de que é o melhor projetor, mas nesses primeiros testes eu acredito sim que ele vai superar e vai ser o melhor projetor da marca, um dos melhores custo-benefício do mercado. Lembrando que o preço dele não é um preço tão caro, então torna ele uma opção bem interessante para você que está querendo comprar um projetor nessa faixa de preço entre R$1.000 e R$1.500. É uma opção sim bem interessante. Lembrando que a gente vai sim fazer testes mais completos para poder passar uma análise mais detalhada sobre esses pontos que eu já comentei, e também sobre a comparação com outros modelos da Blitzwolf, para realmente poder cravar que esse é o melhor projetor disponível no mercado atualmente da marca. Então não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Eu agradeceria muito se vocês pudessem deixar o apoio de vocês aqui nesse vídeo com um like, deixando um comentário do que vocês estão achando desse projetor, o que mais vocês querem ver dele aqui no canal. De forma geral, nesse vídeo de unboxing e primeiras impressões seria isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!